Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Qual é o tamanho da sua fé? A parábola do grão de mostarda, ela determina o tamanho da tua fé e o que você pode fazer com ela. E é isso que nós vamos meditar nesse vídeo, mas antes, se você estiver pensando em se inscrever no canal, compartilhar, dar um like, coisa desse tipo, dê antes uma olhadinha na descrição, leia aqui embaixo e vê se é isso mesmo que você quer e assim faça conforme está no seu coração. A parábola do grão de mostarda está em Mateus capítulo 13, também está em Marcos capítulo 4 e Lucas também, capítulo 13. E Jesus fala que a fé, né, ele vai falar da semente, né? E a semente, ela é uma pequena, a menor das sementes, um homem semeou e cresceu. E quando ela cresce, se torna a maior das plantas, né? Que chega até dar abrigo, né, para as aves do céu. Coisa desse tipo, é a parábola. O que Jesus quer dizer com essa parábola? Ele quer dizer que a fé, ela não importa o tamanho que ela seja. A fé, ela tem que existir no coração do crente. O crente, para aceitar Jesus como seu Salvador, não tem que ser apenas um palpite ou uma opção de vida. Tem que ser por fé. E Jesus, ele nos dá tanta alegria, pelo menos a mim, quando eu leio, quando ele encontra pessoas como a mulher cananeia, né? Quando ele encontra o centurião e pessoas desse tipo, e ele diz: eu nunca vi tanta fé, nem em Israel vi tanta fé como a dessas pessoas, né? São pessoas que alegravam a Jesus pela sua fé, né? O próprio Zaqueu também, o próprio Zaqueu, ele termina com tudo pela fé e ele faz uma mudança drástica na sua vida. Ou então, se você quer emocionar a Deus, se você quer emocionar a Jesus Cristo, você tem que ter fé. Você não pode estar servindo a Deus e aceitando até mesmo por boca o sacrifício de Cristo na cruz, simplesmente porque você está com medo de ir para o inferno. Isso não vai adiantar, porque a salvação, ela vem pela graça, pelo intermédio da fé. E Jesus, do grão de mostarda, ele fala que você não precisa ter uma fé tão grande para poder ser salvo e fazer coisas grandes. Ele fala de um grão de mostarda que pequenininho, aquela fé pequenininha, semeada no coração do homem, produz uma das maiores, ou melhor, a maior de todas as plantas. Olha só, uma sementinha desse tamanhozinho, olha o que ela produz. Em outra parte, Jesus disse: se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda, falarás para esse monte, atira-te no mar, e assim ele fará. Claro que não é algo assim que seja necessário, você andando, pedindo as coisas para sair da sua frente. Não é isso que ele está dizendo. O monte, se nós formos olhar na representação, é as dificuldades da vida, é as coisas que nos atribulam. Por quê? Porque o monte, na caminhada, o monte ele é difícil, porque você tem que subi-lo. Subir é muito mais difícil. Mas quando você tem fé, nada é difícil. A Bíblia diz que nada é impossível ao que crê. E para crer, tem que ter fé. Ou então você não precisa estar se preocupando em ter uma grande fé para agradar a Deus. Uma pequena fé, você já está agradando muito a Deus. E essa pequena fé, ela pode se tornar uma grande fé. Eu não estou dizendo que a semente se torna uma grande árvore. Estou dizendo que a semente, uma pequena semente que se torna uma grande semente. E essa grande semente se torna uma grande árvore.
e essa grande árvore nos leva para a árvore da vida. Ou seja, como é que eu posso aumentar a minha fé? Você só aumenta a fé ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus não está basicamente fixado em ouvir pregações em diversas igrejas, e ouvir pregações em diversos sites de mensagem. A implicância de aumentar a fé está simplesmente em ouvir a palavra de Deus diretamente de Deus, como aqui. É aqui que você aumenta a sua fé. Isso aqui é o fortificante do crente. Quando você lê a Bíblia, o Senhor fala diretamente contigo, o Espírito Santo te ajuda, te ensina, e você se torna grande na fé. Por quê? Porque a fé ela é regada por palavra. A palavra é a água da vida. A palavra ela é o sol da justiça. A palavra ela é tudo que você precisa para crescer na fé. E quando você crescer na fé, você vai ver que você não precisa das coisas desse mundo para você ser grande. Você só precisa do necessário. Você não precisa ser rico, você não precisa morar numa mansão, você não precisa ter carros lindos e caríssimos, você não precisa ter altos salários para testemunhar da fé que você tem. A fé que você tem, você testemunha aos pés de Cristo, e você testemunha diante de Deus que você crê no que você não vê com os olhos, mas que você vê com o coração, que você sente no coração, porque a realidade de tudo é o que você não vê, e tudo que você vê não é real. É exatamente o contrário. Tudo que você está vendo não é o que você pensa que é. Uma mesa, por exemplo, não é aquilo ali que você está vendo. A sua parede da sua casa não é aquilo. Aquilo são bilhões de átomos que estão interligados de maneira grande que formam aquilo ali. E se você for analisar bem, tudo que você vai ver são átomos, né, que estão entranhados de tal maneira que formam todas essas coisas. Mas tudo isso termina. Se termina é porque não é eterno. Se não é eterno, então não é real, porque o que é real é o que dura para sempre. E a nossa eternidade não está em palácios, não está em carros caros, a nossa eternidade não está em alto salário, em riquezas, em fortunas, em beleza física. Não, a nossa realidade está em Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida eterna em Deus. Por isso, meus amados, tenham fé. Um princípio da fé. O princípio da fé. Vocês têm que ter sabedoria. E a fé não importa o tamanho. Se você quer ter fé, é só pedir a Deus. Porque Ele a todos dá fé e dá com alegria. Porque a fé vem do ouvir. E se você ouvir o Senhor, lendo a palavra, esse é o certo, esse é infalível. A sua fé só tem a crescer um dia após o outro. E lembra-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus os abençoe sempre.